Quem achou aí, diga amém. Gênesis 12, verso 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por intermédio de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Você pode repetir este final junto comigo? Através de ti, abençoarei todas as famílias da terra. Mais uma vez o finalzinho: abençoarei todas as famílias da terra. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bênção, meus amados. Aleluia. Existe uma atmosfera de graça sobre as nossas vidas. Nós estamos dispostos a mergulhar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amados, me permita fazer aqui uma abordagem, antes de entrar nesse texto sagrado. Eu gostaria de fazer uma leitura junto com você da nossa realidade, e percebermos que, na maioria das vezes, o nosso comportamento, a maneira que nos comportamos, a maneira que tomamos decisões, é muitas das vezes influenciadas por pressões externas, por situações que acontecem fora do nosso meio, fora do nosso convívio. Temos exemplos práticos, exemplos na Bíblia, acerca do Jardim do Éden, onde a rotina diária era o diálogo entre o homem e uma mulher, entre a esposa e o marido, e até mesmo inserido também nesta conversa, nesse diálogo, a voz do Criador. Imagina só que ambiente harmonioso, que ambiente agradável. De repente vem uma proposta de fora, a voz externa da serpente, de Satanás, o enganador. Então seduziu Eva e a influenciou tomar decisões que desagradariam a Deus. Então o comportamento interno, ele é frequentemente motivado por pressões externas. Assim acontece na história sagrada, assim acontece na história da humanidade. E eu quero também fazer menção do povo de Israel, que era dirigido pela própria voz de Deus, num regime teocrático. Deus falava, Deus orientava, o povo ouvia, e era dirigido por Deus através da boca do profeta Samuel. E aí de repente, o povo de Israel chega para o profeta, fala assim: Samuel, nós queremos agora um rei. Por que vocês querem rei? Eu não vos sou o suficiente, o vosso Deus porventura não tem sido, o Jeová Jireh não tem sido suficiente. Mas não, nós queremos um rei, porque as outras nações têm um rei. Pressões externas que influenciam um comportamento interno. Eles pediram para Samuel foi até Deus, falou assim: Pai, Deus, acontece o seguinte, que o povo está pedindo um rei, eles me rejeitaram como profeta. E Deus pega e fala assim para Samuel: Samuel, deixa de besteira, rapaz. Eles não rejeitaram a ti como profeta, mas rejeitaram a mim como Deus. É assim que eles querem? Seja feito dessa forma, que eles tenham um rei. Alerte eles acerca dos encargos, acerca das consequências dessa decisão que eles tomaram. E assim foi feito, e assim foi realizado. Comumente a nação de Israel, de acordo com a influência externa das nações vizinhas, era influenciada a tomar decisões errôneas, a ter um mau comportamento. O povo de Israel tomava decisões erradas, distorcidas, fora da vontade de Deus, por causa do comportamento das outras nações, influenciado, mas a decisão era pessoal. Isso acontece no decorrer do Antigo Testamento, e acontece também na igreja. Acontece na igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo alerta ali as igrejas da Ásia, a partir de Apocalipse 2, e também no capítulo 3, quando o Senhor fala ao anjo da igreja, a partir de Éfeso, e aí vai discorrendo Esmirna, e chega até a última cidade, a cidade de Laodiceia. E é interessante a gente observar que Laodiceia era uma cidade estruturada. Laodiceia, ela fazia parte de uma rota comercial. Laodiceia tinha muito fluxo monetário, muito giro de dinheiro, vendas. Naquela cidade, onde estava instalada a 7ª igreja, a qual foi citada a mensagem do Cristo ao anjo da igreja. Nessa cidade havia uma indústria têxtil, uma indústria de roupa, e também era um centro medicinal ótico.
Pessoas que tinham problemas na visão de todas as regiões precisariam ir até a cidade de Laodiceia para que eles fossem tratados com um colírio que não havia em outro lugar. E essa situação do comportamento de Laodiceia influenciava a igreja de Laodiceia. Pelo fato de ser uma igreja que estava ali numa situação de muito fluxo financeiro e profissional, eles tinham essa certa segurança, essa certa instabilidade financeira. E eles entendiam então que eles eram abastados, ricos. Não faltavam para eles recursos. E eles também entendiam que por causa da indústria têxtil, eles poderiam se agasalhar e se suprir. E também que eles tinham uma visão privilegiada, uma visão fora do normal, por causa da saúde óptica da cidade. Aquele colírio então favorecia a visão dos frequentadores da igreja de Laodiceia. Essa era a leitura terrena. Aí vem o Senhor falando para Laodiceia, que significa a voz do povo. Qual o significado de Laodiceia? Qual o significado de Laodiceia? A voz do povo. Então, o Senhor Jesus ele pega e fala assim: olha, eu quero declarar uma coisa para vocês. Vocês pensam que têm recursos, vocês pensam que são ricos, e vocês podem até ter riquezas físicas, riquezas humanas e monetárias, mas diante do Senhor vocês não têm tesouros, vocês são miseráveis. Olha só a leitura do Senhor. E vocês acham que estão agasalhados, favorecidos? Não, na verdade vocês estão nus, por causa da vossa imoralidade, por causa do vosso orgulho, vocês são nus, e vocês acham que têm uma visão privilegiada. De maneira alguma. Espiritualmente falando, vocês são cegos, vocês são pobres, cegos e nus. Percebam só, amados, percebam só a influência externa mudando o comportamento interno da igreja, o meu comportamento e o seu comportamento através de pressões externas. Eu gostaria de refletir junto com vocês, neste dia, a respeito do nosso tema anual, Um Novo Tempo. Tema esse que, baseado no profeta Isaías, no capítulo 43, em seu verso número 19, um novo tempo, eis que faço uma coisa nova. Esses dias em oração, junto com os pastores da região, recebendo uma palavra profética do presidente do Conselho Geral, fomos desafiados a fazer uma leitura deste tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Estou falando aqui com líderes de vários ministérios da nossa igreja, estou falando aqui com assessores, com dirigentes, com pastores, homens e mulheres de Deus. Que tempo é esse? Será que a gente consegue fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo? É necessário perceber quais são as influências desse tempo que querem alterar, que querem nos conduzir a tomar decisões, que querem influenciar o nosso comportamento. E eu quero observar e destacar junto a você a seguinte questão. Estamos vivendo num período, eu vou usar uma palavra emprestada aqui de estudiosos na área da sociologia, na área da filosofia. Eles estão usando um termo, está até atualmente aí nos jornais de grande circulação, a respeito de uma guerra cultural. Uma guerra cultural. É um termo que eu e você precisamos observar a respeito dessa guerra cultural, aonde foi decidido, e isso daí não é nada oculto, não é nada obscuro, mas é aberto, é falado a esse respeito, uma decisão, uma postura supostamente cultural, que tem como objetivo desconstruir os valores judaico-cristãos, que tem como objetivo e propósito desgastar a imagem da família tradicional, que tem como objetivo exatamente isso, denegrir e destruir a família. Você tem percebido isso ou é uma impressão minha? Você tem percebido isso ou não? Onde o discurso é que a família é uma instituição, onde o discurso é que o adultério é uma coisa normal. Adultério é uma coisa normal. O divórcio é uma coisa recorrente, é uma coisa habitual. E quando nós somos bombardeados com essas informações, se eu venho de uma família dilacerada, se eu venho de uma família que foi afetada por N situações, eu acabo pegando algumas peças daqui, e o pior de tudo, eu acabo concordando com essa argumentação, acabo me identificando com isso. Realmente não está fácil para ninguém, e a família está sendo atacada.
E aí é onde ganham força as pautas antifamílias. Aí é onde ganha força todas essas pautas. Seja a pauta de ideologia de gênero, seja a pauta de um feminismo, seja a pauta LGBTQI+, aonde elas ganham forças, de acordo com a realidade, aonde nós temos percebido e observado. E aí então a gente vem para o princípio, para a gênese da família, a formação da família. Deus ele cria o homem, Deus ele cria a mulher. Deus une o homem e a mulher, eles passam a ser então esposo e esposa, e a partir de então, gera um novo ser. E eles deixam de ser apenas homem e mulher e passam a ser pai e mãe. E passa então a educar aquele novo serzinho, o ser humaninho, aquela pessoa tão linda. E tem uma questão funcional nisso daí. A família tem uma questão funcional. A família tem um fator estrutural. Aí a mãe então vai aprendendo a ser mãe, vai cuidando daquela criança. E a mãe ela é responsável principalmente, dentre tantas coisas, a transmitir para aquele novo ser o cuidado e o afeto. Repita comigo esses dois fatores. É a responsabilidade da mãe. Transmite, paira na atmosfera da casa o cuidado, o afeto. E aí vem o pai, o homem que está aprendendo a ser pai, e cuida então daquele serzinho. E tem aí como principal responsabilidade, ele tem como proteção e estabilidade a presença do pai junto àquele ser, junto àquela criança, junto àquele filho. Então passa essa proteção e essa estabilidade. Repita comigo esses dois fatores. E estabilidade. E aí então aquela criança, aquele novo integrante da família, que passará a ser um novo integrante da sociedade, ele cresce num ambiente saudável, num ambiente harmonioso, e ele então tem em si essa segurança, ele tem em si essa estabilidade. Satanás então, sabendo de forma sorrateira, ele vem com estratégias para destruir, para minar as forças da família. Ele vem então de forma muito dura, investindo, bombardeando contra a estrutura familiar, casamento, contra a questão da educação dos filhos, e aí faz então toda aquela bagunça, dilacera, atinge famílias, e fazendo isso, desestabilizando o ambiente familiar, os novos integrantes da família então, eles crescem com uma alteração em suas emoções, e ali então pode comprometer a formação e a estrutura emocional daquele ser, daquele filho e daquela filha. Eu quero aqui citar de forma bem breve, de forma bem objetiva, poderia citar aqui algumas anomalias no tocante à família, como o abandono, orfandade ou o hiperprotecionismo. Nós não podemos errar nessa questão do hiperprotecionismo. Foi inclusive o erro que Manoá, o pai de Sansão, cometeu e impediu que Sansão vivesse todo o propósito de Deus. Sansão ele não viveu todo o propósito de Deus por escolhas pessoais, e também porque os seus pais não assumiram a responsabilidade de fazer e cumprir e fazer valer o propósito de Deus na vida dele. Poderíamos abordar esses temas. Eu quero aqui abordar a questão da anomalia da paternidade. Seja uma paternidade abusiva ou uma paternidade ausente. As mazelas que isso traz para a sociedade. Que tempo nós estamos vivendo? Quem são os jovens que estão entrando na nossa igreja? Quem são os adolescentes que estão adentrando as portas da nossa igreja? Lembre-se mais uma vez, estamos aqui como líderes da igreja, como pessoas que cuidam de pessoas. É necessário que eu e você venhamos fazer essa leitura de que como estão chegando as pessoas de porta adentro, para que possamos ministrar a palavra de Deus de forma eficaz. Ouvimos também constantemente isso. Os nossos pais, a igreja que nós herdamos, responderam às necessidades e às indagações da sociedade em sua época. A igreja dos nossos avós, a igreja dos nossos pais, responderam, deram uma resposta à sociedade da sua época. E eu e você hoje
somos desafiados a ser resposta de Deus para essa sociedade. Quantos querem ser boca de Deus em vossas igrejas? Quantos querem ser boca de Deus na sua cidade, na sua vila, no seu bairro? Você está disposto a ser boca de Deus para essa geração? O Senhor nos chama como boca de Deus para esta geração. E aí então alguns pais que não cumpriram a sua responsabilidade diante de Deus ou diante da sociedade, quando falham, ou de forma abusiva, ou por ausência, não protegendo o filho ou a filha, não suprindo as necessidades físicas, emocionais, espirituais, se omitindo, abandonando, agredindo, abusando, ferindo e até matando. O que isso gera em nossa geração? O que isso gera no comportamento? Essa influência externa, qual é o resultado que gera nessa galera que está chegando na nossa igreja? Uma carência afetiva gigantesca. Pessoas que têm um buraco na alma, querem preencher de alguma forma, mas são como um saco vazio. Amados, eu não falo isso de forma pejorativa. Eu tenho filhos adolescentes, e eu falo para que a gente faça essa leitura de forma interessante. Um buraco na alma, nada supre. Nem toda a atenção do mundo pode suprir a carência que está aberta no coração de muitos da nossa geração. Uma insegurança emocional gigantesca. É como se essa geração não estivesse pisando em algo sólido. É como se estivesse andando no espaço, não tem nada para se apoiar. E existe então essa insegurança na tomada de decisões. Existe essa insegurança quando então eles podem até desenvolver, nós podemos desenvolver profissionalmente, academicamente, até mesmo dentro da igreja. Mas quando vier alguma pressão acima da média, se houver essa insegurança, se houver então esse vácuo, nós não temos firmeza para nos apoiar e tomar decisões. Uma necessidade de aceitação descomunal. Sabemos que cada um de nós precisamos e participamos de grupos, de tribos. Participamos. E a nossa tribo, glória a Deus, é a tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A bandeira do Evangelho. Mas sabemos que até que o jovem aprenda que a nossa bandeira é a bandeira do Evangelho, ele vai procurar em N situações a questão da aceitação em alguma tribo. Ele vai procurar, e existe uma intolerância muito grande a não. Então, com medo de receber não de uma tribo ou de uma galera que tem uma qualidade um pouco acima da média, com a intolerância do não, aquela pessoa não vai arriscar, porque ela não quer ouvir não. E às vezes acaba abrindo mão de princípios, inclusive de Deus, de princípios bíblicos, para entrar em algumas tribos, em algumas portas. Abrem mão de valores, se submetem a entorpecentes, e até mesmo abrir mão da certeza da sua sexualidade. Vai abrir mão, porque ele quer participar de alguma coisa, ele vai ter essa necessidade de aceitação. E eu quero citar aqui um dos piores resultados que nós temos vivido hoje, a questão da aversão às instituições, família e igreja. Perceba isso. No meio social em que vivemos, existe uma resistência muito grande no tocante às instituições. De fato, o discurso é esse, que a família é algo falido, e de fato, a instituição também, porque se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. E aí então existe uma resistência, uma aversão às instituições. No tocante ao reflexo que isso gera na sociedade, é uma geração líquida, uma geração sem valores sólidos. Uma geração que tem desespero por níveis. Aonde ela for colocada, ela se dilui, ela se acomoda e se nivela. Não é uma geração solidificada, difícil de se penetrar. Não, ela se dilui, ela se dissolve, ela se espalha.
se amolda a qualquer tipo de situação, seja ela boa ou seja ela ruim, vai ter essa facilidade. Relacionamentos superficiais, com a ferida na alma. Nenhum relacionamento consegue ser aprofundado. Nenhum relacionamento consegue criar raízes, consegue ser duradouros. Perceba isso. Grande reflexo disso é aí o boom das redes sociais. Milhares de amigos, milhares e milhares, mas ficam acima da casca da ferida do meu coração. Relacionamentos superficiais. Não consigo me aprofundar em relacionamentos. Não consigo ter relacionamentos duradouros. Existe uma instabilidade muito grande, muito grande. Evangelizamos, oramos, ganhamos pessoas. Dali uma semana, um mês, a pessoa já não está na mesma postura que ela estava. É uma instabilidade muito grande. Diante disso, então, nós encontramos cristãos ou pessoas que se denominam cristãs, que se identificam como tal, mas conseguem se desvincular da Bíblia e da igreja. Você conhece alguém dessa forma? Que se diz cristão, mas não tem necessidade de estar de acordo com a Bíblia. Que se identifica como cristão, mas não tem necessidade, não sente a necessidade de ir para a casa de Deus. Aí então vem Gênesis, e Deus brada: Abraão, seja bendita em ti todas as famílias da terra. Aí vem Deus no livro do começo, no livro do princípio, e brada em alta voz: eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus, quando Jesus ele se entrega na cruz do Calvário e fala: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então abre-se um portal nos céus e a graça de Deus alcança a todo aquele que crê, e a bênção de Deus invade as casas e entra nas famílias por causa da sua promessa. A promessa de Deus ainda está valendo para mim e para você. Bendita seja em ti todas as famílias da terra. Deus quer fazer a partir de nós, um movimento para a restauração daquilo que Ele estabeleceu como princípio. Entenda, amados, que o próprio Jesus, então, se essa bênção e essa promessa se cumpre em Jesus, se cumpre em Cristo, aí então o próprio Jesus ele chama Abraão de pai, quando ele fala para algum dos seus ouvintes, fala assim: olha, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas não são, porque o comportamento de vocês não condizem com Abraão. Jesus chama Abraão de pai na fé. Entendemos então que a fé é algo paternal. A fé é algo aprendido através de um exemplo de alguém que tem intimidade e comunhão com Deus. Assim como Josué viu em Moisés, assim como Salomão viu em Davi, assim como os discípulos viram em Jesus, assim como Timóteo viu no apóstolo Paulo, uma fé paternal. Jesus chama então Abraão de pai na fé. Aquele então que abrange, que ensina acerca da fé em Deus. E quando se fala então de patriarcas, talvez também esse discurso não cola na nossa sociedade de hoje, por causa da aversão às instituições. Eles entendem então que os patriarcas falharam. Existe um peso, existe uma opressão no patriarcalismo, existe uma opressão. Percebe então que quando se fala de questões hierárquicas, quando se fala de questão institucional, para essa geração pós-moderna, alguns estudiosos já estão colocando como hipermodernismo, porque é uma comunidade que é hiperconsumista, é hiperindividualista, é hipernarcisista e hipercapitalista. Então, quando se fala da questão da fé patriarcal, parece que bate e volta. E aí que eu quero que você compreenda uma questão: qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a nossa geração? Nós vamos precisar proferir, nós vamos precisar declarar em alta voz:
para esta geração que o nosso Deus, Ele não se limita à questão dos patriarcas, ou que a nossa salvação, a graça que vem do céu, não está alinhada ou aprisionada a uma fé patriarcal, porque até mesmo os patriarcas, sendo falhos, como o próprio Tiago disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, a nossa salvação não está nos patriarcas, mas se formos analisar a sua conduta, eles apontavam para o Pai Celeste. A nossa salvação está em olhar para o Pai, o Criador de todas as coisas, e entender que Deus, o Pai, amou tanto a humanidade, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É uma questão de paternidade, não é uma questão institucional, não é uma questão hierárquica, é uma questão de entrega, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de intimidade, aleluia. Quantos querem ser íntimos do Pai aqui nessa noite? Nós precisamos proclamar que o autor da nossa fé é o nosso Pai, porque até mesmo qualquer um que tenha sido ferido, ou qualquer um que tenha o pretexto de não vir, de não participar, porque é uma questão de instituição, e eles foram feridos pelas instituições, até mesmo este que foi ferido, não vai rejeitar o abraço paterno do Criador, vai ser transformado pela graça do Pai Todo-Poderoso, o Pai que acolhe, o Pai que abençoa, o Pai que enviou o seu Filho para mim e para você e para todo aquele que nele crê. Jesus então, ele revela o Pai, aleluia. Jesus então, ele vem falando, e este é o discurso que o Senhor quer colocar em meus lábios. Essa é a batida que o Senhor quer colocar em nosso coração. Essa é a temática para a nossa geração. Perceba isso, perceba isso. Jesus, ele manifesta a glória do Pai. Ele diz assim: as palavras que eu vos digo, eu não falo de mim mesmo, eu falo as palavras que vêm do Pai. Aquele que ouve a mim, ouve o Pai. Aquele que me vê, ouve o Pai. Jesus então veio na sua época para ensinar, e o sistema não conseguiu aderir. Jesus ele falou, ele ensinou a orar. E aí, como é que a gente vai orar? Ora dessa forma assim, ó: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Alguns questionaram, falaram assim: quem esse pensa que é? Eu estou aqui porque o Pai me enviou. E como que a gente vai orar? Assim: Pai nosso. O Pai não é só meu, o Pai é seu, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai, o Pai é nosso. Relacionamento, intimidade, segurança, estabilidade, provisão, envio. Preste atenção, não é uma questão ideológica, é uma questão de propósito, é uma questão de destino, é uma questão de genética. Você foi criado pelo seu Pai. O teu Pai que te sonhou, o teu Pai que te formou, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um alvo para a tua vida. Como o Senhor disse a Jeremias: eu é que sei que pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar um futuro que esperais. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, porque Ele é o teu Pai. Você pode falar assim: o Senhor é o meu Pai? Você pode declarar isso em alta voz, em alta voz, em alta voz. Ele é nosso Pai. Eu creio, amados, que nós viemos nessa noite para cá e nós seremos mergulhados na presença de Deus. Esse é o primeiro imersão do ano, com toda a liderança da região Sudeste 2 voltada para o trabalho dos jovens, adolescentes, música, artes, multimídia. E eu estou disposto a mergulhar na presença e na unção do Espírito Santo. Quantos querem mergulhar na presença de Deus nessa noite? Entenda uma coisa, lá em Atos 2, vem o Pentecostes e vem então a nuvem de glória, e vem um vento impetuoso e enche aquele lugar, porque em Atos 1, Jesus tinha falado para os discípulos: fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder, o poder que vem do alto. Quantos querem ser revestidos de poder nessa noite? O poder que vem do alto. Mas é interessante, amados, que Deus ele não coloca vinho novo em odre
Deus não coloca. O vinho novo tem que ser colocado antes de enviar o dunamis do Espírito, o poder do Espírito, é necessário que nós sejamos revestidos do poder de serem feitos filhos de Deus. Porque senão nós não suportaremos e vamos romper. Porque Jesus, ele fala assim, olha, o primeiro revestimento de poder é o poder de ser feito filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos crerem em seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Este poder em ser filho de Deus. Poder. Você se identifica como filho de Deus? Existe poder em ser feito filho de Deus. E aquele que é revestido do poder da filiação, ele pode ser revestido do poder do Espírito, do dunamis que vem de Deus. Aleluia. E é interessante que no dia do batismo, Jesus então estava ali no Jordão, João Batista então o batizando, o céu se abriu, desce uma pomba, o Espírito Santo, o céu se abre e vem uma voz, eis aí o meu filho amado de quem eu me comprazo. Esse aí é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O Pai também disse isso no monte da transfiguração para os discípulos. Esse aí é o meu filho, obedecei-o. Esse é o meu filho amado, obedecei-o. Logo depois do batismo, Jesus foi tentado, ele foi para o deserto, jejuou durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Satanás então veio com algumas situações, algumas propostas para ele. Mas a base de tentação do diabo tinha uma pergunta capciosa. Ei, você é filho? Ei, você acha que você é o filho? Ei, você acha que você é filho? Se você for filho, por que você está passando fome? E se você é filho, pega esta pedra e transforma em pão. Se fosse eu e você com os poderes que Jesus tinha, Satanás, então vamos lá, você vai ver só, eu sou filho sim, eu vou transformar, presta bem atenção, que eu vou fazer, vai acontecer tal. Jesus não entrou no jogo de Satanás. Porque momentos antes, ele viu o céu se abrir, e a voz do Pai falando, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não precisou entrar no jogo de Satanás, não. Sabe por quê? Porque é como se Jesus soubesse o hino que nós estamos cantando hoje. Está passando por dificuldade, precisa de provisão. Então faz isso, faz aquilo. Se você é filho, assim, não, o meu Pai é o meu provedor, eu nada tenho falta, Ele é o Deus da minha provisão, Ele me dá segurança, Ele me dá estabilidade, Deus é o meu Pai, aleluia. Aí o diabo, não satisfeito, leva para um alto monte e fala assim, olha, leva para o pináculo do templo, assim, se você é filho, então se lança daqui. Se sou eu, você, de repente para testar, fala assim, pai, sabe aquela criança que se coloca em risco para chamar a atenção dos pais? Pai, eu estou aqui, carente de atenção, eu estou aqui, coração dilacerado, pai, me salva, pai, eu estou perecendo. Satanás fala assim, você é filho, você vai se jogar, porque está escrito que Ele vai dar ordem aos seus anjos e Ele vai te resgatar. Jesus não tinha problemas com carência pessoal, porque Ele sabia que o Pai dele o supria de todas as coisas. Afasta-te, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O meu Pai, aleluia, Ele é a minha segurança, Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte. O Senhor é aquele que te segura, o Senhor é a tua provisão. Se Ele é o teu Pai, aleluia, Ele vai te proteger, Ele vai te dar graça. Não entre na cilada do diabo, não entre em questões emocionais. Saiba nesta noite que você é filho, e a nossa geração precisa ouvir isso. A nossa geração precisa ouvir isso, para ter segurança. Quantos se jogando no precipício, quantos perdendo a vida, quantos entregando a vida. Por quê? Porque não conseguiram enxergar ainda a paternidade que vem do alto, o poder de ser feito filho de Deus. Aí Satanás pega e fala assim, você precisa de reconhecimento. Se você é filho,
se prostra aqui, se curva aqui, se renda aqui, que eu vou te conceder todas as coisas, eu vou te dar poder e autoridade. Afastai-vos de mim, afasta-te, arreda de Satanás, porque está escrito que somente ao meu Pai, somente ao meu Deus, eu vou prestar culto. Eu não preciso do teu reconhecimento, eu não preciso da tua honra, porque eu sou visto por Deus, eu sou visto pelo meu Pai, e Ele supre a minha alma, Ele supre o meu espírito. Entenda uma coisa: Deus é o teu Pai, protetor, provedor, aquele que te indica o caminho, aquele que te mostra a trajetória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele é o nosso Pai. Jesus então revela um grande erro que nós não podemos cometer como sendo líderes, é ver este efeito orfandade que tem assolado, esse efeito, esse peso de orfandade que tem assolado a nossa geração. Como foi falado na poesia inicial, órfãos de pais vivos. Um erro que nós não podemos cometer é adotar pessoas, pessoalmente nós. A nossa paternidade, a sua paternidade como líder, não supre o vazio da alma. Líderes, pastores, assessores, missionários, dirigentes, não queira substituir a paternidade daquela pessoa, porque isso ainda não será suficiente. Não faça isso. Nós precisamos indicar o caminho. Jesus, Ele é o primogênito dos filhos, Ele é o nosso irmão mais velho. E se você não descobriu o propósito de Deus na sua vida ainda, eu quero te falar nesta noite, que o propósito do Pai na tua vida é te tornar mais parecido com Cristo, aleluia. O propósito do Pai na tua vida é te tornar mais parecido com Jesus, aleluia. É que você seja mais parecido com Cristo, que você tenha uma conduta, aleluia, libada, pautada no comportamento descrito na palavra pelo próprio Senhor, aleluia, aleluia. Nós precisamos então, ao invés de querer assumir a paternidade, nós precisamos indicar o caminho, falar assim: olha, vai beber na fonte, existe uma fonte do Pai, eu bebo da fonte, você precisa beber na fonte. O milagre não acontece por causa de você, o milagre não acontece por minha causa, o milagre acontece porque o Pai tem derramado da sua graça e do seu amor sobre as nossas vidas. Ensina esses que chegarão agora a beber na fonte. Está com problema? Vai orar. Está alguém contente? Cante louvor. Está triste? Ore. Está doente? Chama os presbíteros da igreja. Ele orará e ungirá o enfermo, e o Senhor o restaurará. Quem faz é Deus. Indica a fonte para ele e para ela. Mas não basta pregação de YouTube, de Facebook. Não basta. É bom? Tem palavras abençoadas? Tem palavras terríveis, de ruins? Tem também. Mas sabe o que muda e o que transforma? É um relacionamento pessoal e íntimo com a palavra de Deus. Ensina a galera a beber na fonte. Ensina a galera a buscar a face do Senhor, aleluia. Ensina esse pessoal que está chegando nas nossas igrejas a ter uma intimidade com Deus na oração, na palavra, na busca, porque o Senhor disse que aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas, aleluia, rios de águas vivas, este rio que transforma, este rio que abençoa, aleluia, aleluia. O Pai corrige aquele a quem ama. Você gosta de corrigir alguém? Gosta? Tem gente que gosta de corrigir. Tem surtido efeito com essa galera? Essa galera suporta a correção? Você gosta de ser corrigido? Gosta ou não gosta, irmão? Quem é que gosta de ser corrigido? Mas o Pai corrige. Ele pode. Tem 3 filhos. Às vezes um quer corrigir o outro, tal, eu pego e dou um stop. Parou. O Pai está aqui. Oh, glória! Parou. Tem Pai nessa casa aqui, meu. Se tem uma galera de dura serviço, que você sabe que se você apertar mais um quartinho de volta, sabe aquele parafuso, pastor Guto? Um quartinho de volta, se você pá, ele espana, pum, quebra. Entrega nas mãos de Deus, porque o Pai corrige.
a quem Ele ama. O Pai corrige a quem Ele ama. E aquele que aceita é filho, e aquele que não aceita é bastardo. Aquele que aceita a correção do Pai é filho, porque Ele só corrige a quem Ele ama. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, falou assim: Abba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Eu não estou pronto. Ele estava no Getsemane, olhando ali para o Gólgota. Dá para ver, do lado do pé da oliveira, dá para olhar e ver o Gólgota. E ali Jesus, então angustiado, transpirou gotas de sangue, pensando no sacrifício, assim: Pai, Paizinho, Pai, eu não vou conseguir, vai doer. O pecado está pesando, a opressão está vindo. Pai, se possível. O Pai não livrou Jesus da cruz. O Pai não livrou Jesus da cruz. Isso significa que muitas das vezes o Senhor não vai nos tirar de situações sacrificiais, principalmente para nós líderes. Tem lições que vai doer, e não existe outro meio de aprendizado, não for pela fé, pela esperança, pela palavra e até mesmo pela dor. E você vai clamar: Pai, se você me ama, me tira dessa. E Ele lá do alto está falando assim: não, eu te amo, e você vai ficar nessa. Tem processos que são sacrificiais. Nada se compara ao amor de Cristo na cruz do Calvário. Mas se por um lado o Pai não livra Jesus da cruz, ao mesmo tempo o Pai não deixa o Filho no sepulcro. Aleluia. Ao terceiro dia, conforme diz Romanos 11. Se de fato o Espírito que visitou e ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, Ele também vos vivificará. Ele também trará vida a você, vida a você. O Pai que não tirou da cruz, foi lá e visitou o sepulcro e falou: vem para a vida. E foi-lhe dado nome acima de todo nome, e foi-lhe dado nome acima de principados e potestades. O Espírito de vida está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te levantar, para te reerguer, para te ressuscitar, para te revigorar. Xereconteremanai, soricanterebalas. Mesmo com o coração ferido, mesmo em meio aos sacrifícios pessoais, emocionais, físicos ou espirituais, existe uma voz que clama na entrada da caverna e fala: filho meu, sai para fora, filho meu. Preste atenção numa coisa: o Espírito de Deus está derramado, como diz Romanos 5,5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus já nos foi derramado pelo Espírito que nos foi dado. Se você entrou aqui nessa noite sem sentir o amor de Deus, eu quero falar que o Espírito já foi derramado, o amor já foi derramado. Derramado. O amor de Deus foi derramado. Tem um nível acima das vossas cabeças aqui na nave da igreja. Ei, xereconteremanai. Tem um nível acima das vossas cabeças aí na galeria. O amor foi derramado. O amor foi derramado pelo Espírito que nos foi dado. Pelo Espírito Santo tem uma unção de graça e de amor neste lugar. É a voz do Pai falando. Em Romanos 8, verso 15, fala assim: que vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, que faz com que vocês clamem: Abba, Pai. Existe uma outra questão minha e sua, que nós tratamos a questão da adoção de uma forma muito pejorativa. É como se o filho adotivo ele fosse menos importante, ou que ele tivesse menos direito do que o filho biológico. Eu vi algumas experiências na minha vida, dentro da família da minha mãe de segundo grau. Um casal que tinha muitos filhos e mesmo assim teve a necessidade de adotar uma outra menina. Esses filhos cresceram, a menina também. E os pais envelheceram. E na hora da necessidade dos pais, os filhos biológicos não podiam ajudar. E quem mais ajudou foi a filha adotiva.
Talvez existisse muita gratidão naquele coração, porque só ela sabia de onde Deus havia tirado, de onde aqueles pais haviam tirado ela. Ela se doava muito mais do que os outros, se doava muito mais. Nós temos uma visão distorcida sobre a adoção. Talvez existem pessoas que foram adotadas, sabe exatamente o significado. Sabe aquela vontade que a gente tem, acordar no sábado de manhã, de repente? Não sei se você já passou por isso, ou se é só minha esposa que passa. A vontade de repente, ir para uma loja, ou ir para um shopping e comprar tudo que vê pela frente, sabe? Sabe aquela vontade? Teve um pastor amigo meu lá de Peruíbe que ele teve essa vontade, ele e a esposa dele, mas foi no orfanato. Pastor Eduardo Pires, Kleber, foi para um orfanato e fez a festa. Falou assim: eu vou levar esse, eu vou levar esse, eu vou levar esse, vou levar esse, esse. 6 filhos adotivos, 6 adolescentes adotivos. Que amor é esse? Que amor é esse? O adotivo sabe que ele estava numa situação de dificuldade, numa zona de risco. Ele estava correndo sérios riscos de vida. Estava sem perspectiva, estava sem futuro, estava sem destino. Estava vulnerável, mas chegou alguém manifestando o amor de Deus, o amor do Pai. Falou assim: olha, eu quero que você seja o meu filho. O meu filho. Filho biológico a pessoa recebe e aprende a amar. É parecido com A, é parecido com B. Quero ver amar filho adotivo. É uma questão de graça, é uma questão de amor. Nós precisamos entender que então o Senhor não nos deu espírito de servidão, mas o espírito de adoção. Ou seja, eu e você estávamos em uma situação de vulnerabilidade. Eu e você estávamos numa situação de risco, sem perspectiva, sem futuro, sem esperança. E o Pai olhou para mim, para você, mesmo no lamaçal do pecado, falou assim: olha, esse é o meu filho, eu vou te levar. Você é comprado, você é lavado, você é remido pelo sangue do meu filho amado, derramado na cruz do Calvário. Eu te escolhi e digo mais: eu vou colocar sobre você o meu nome, e você tem direito, e você tem direito, e você tem direito. Você é meu filho. Meu filho. O espírito de adoção então te liga ao Pai e gera um clamor no seu coração: Abba, Pai. Paulo ele usa aqui de forma redundante o termo que Jesus usava no aramaico, Abba, e o termo grego pater, Abba, Pai. Pai, papai, papai. Alguns estudiosos falam que não é viável que a gente traduza Abba por paizinho, porque fala que Jesus ele não tinha essa intenção de tornar o nome de Deus irreverente. Alguns biblistas falam isso. Não, a tradução de Abba não é paizinho, porque senão vai ter irreverência. Mas eu não tenho problema nenhum em acreditar que Jesus estava querendo passar a visão de intimidade, de relacionamento. Não é questão de desrespeito, é questão de afinidade, é questão de entrega, Abba, Pai. O Espírito está derramado e gera um clamor em nosso coração para ser reverberado, para ser ecoado no meio dessa geração, que existe um Pai que nos ama, um Pai que se importou comigo e com você, que entregou o seu Filho, que estava na glória e nos deu acesso ao teu reino, Permita que esse Espírito gere dentro de você esse clamor: Abba, Pai. Paizinho querido, tira nessa noite todo o peso de orfandade, todo o peso de abandono, e usa os nossos corações, Pai. Senhor, usa os nossos corações para pregar a nossa geração, Pai. Dons e talentos serão liberados através do poder da paternidade. Você é filho, você é filho, você é filho.